Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os nordestinos, para todos os brasileiros, aonde você está assistindo esse vídeo. Estou aqui de volta, nordestino, nascido e criado, filho dessa terra. Estamos aqui na reta final e eu quero compartilhar com você um tema muito importante para que possamos entender o que vai acontecer depois do seu voto. O seu voto é muito importante, mas o mais importante será o resultado dele. Por isso eu escolhi um tema para que você possa me compreender nesta reta final. Estamos diante de um abismo, diante de dois homens, dois sistemas e dois caminhos. Portanto, eu quero já pedir a você que deixe seu like, inscreva-se no canal do Thiago Sampaio AD e vamos aqui discutir esse tema que é tão importante depois do seu voto. Um abismo, dois homens, dois sistemas e dois caminhos. Quando falamos do abismo, será a nossa tomada de decisão que poderá ser para o bem ou para o mal. Se for para o bem, venceremos o abismo. Dois homens, temos dois candidatos a presidente. E eles têm as suas intenções. Dois sistemas são eternos. Os dois homens são falíveis. E dois caminhos. Esses dois caminhos é um à esquerda e outro à direita. Então entenda comigo esse meu raciocínio lógico, já que estamos perante um grande abismo nessa tomada de decisão. Quando falamos do caminho, nós temos um sistema, seja da esquerda ou seja da direita. E para me falar da esquerda, eu preciso declarar a vocês que do lado da esquerda nós temos o PT, temos o PSOL, temos o PCdoB, temos o PDT, temos o PSD, temos o PV, temos Rede e outros partidos que formam as raízes da esquerda. Todos trabalham para um único propósito: manter um sistema. E esse sistema ele tem um nome. Nesse caminho da esquerda, o nome dele é socialismo. Nome bastante vivido na sala de aula, nos encontros, seja eles municipais ou estaduais, que dentro deles eu participei já há quase 10 anos, acompanhando as intenções daqueles que coordenam esses trabalhos, que depois passaram também a vivenciar essa coordenação dentro das igrejas, seja elas evangélicas ou seja elas católicas, ou seja qual for a religião. Mas vamos avante, não podemos perder tempo. Socialismo é uma filosofia social e econômica que tem como objetivo a igualdade de bens e de classe, e cujo poder emana do governo. Não é uma escolha pelo povo, mas é o governo que assim determina, que impõe o seu sistema. E quando falamos de bens, estamos falando de propriedades, casas. Por exemplo, o MST, Movimento Sem Terra no Brasil,
ele trabalha já dentro desse princípio do socialismo. Tomarem terra, invadirem terras, invadirem casas, apartamentos, e etc, etc. Então, eles buscam nesse entendimento do socialismo a igualdade de bens. É claro que no Brasil ainda não se materializou isso 100%, porque a nossa Constituição brasileira não outorga esse direito. Mas nós estamos às margens deste grande abismo. Mas eu pergunto a você, meu amigo, você nordestino, você lá do sul, do sudeste, do centro-oeste, você tem terra para dividir com quem não lhe pertence? Você que passou anos, décadas e décadas e tem a sua pequena propriedade, seus filhos estão todos formados nos grandes centros das grandes cidades, você está em perigo. Se isso se materializar no Brasil, o socialismo radicalizar-se, você vai perder as suas terras. Você que tem 10 casas de aluguel para a sua sobrevivência. Quando o socialismo implantar o seu sistema, ele vai exatamente dizer: você não precisa das 10 casas. Você só pode morar em uma casa. Lembra do que foi dito dias passados por um certo candidato? Que uma casa só precisa de uma TV? Pense bem nisso. Se sua casa só precisa de uma TV, isto quer dizer também que amanhã ou mais tarde a sua casa vai ter um convidado que você não convidou. É melhor pensar agora do que pensar depois. E classe, todos nós sabemos que quando falamos de classes trabalhadoras, o médico tem o seu salário. É possível um médico faturar por mês 120 mil, 140 mil reais por mês. É possível que um clínico geral tenha um faturamento, já que ele não tem um consultório, de 12 mil por mês agregado a uma prefeitura. Mas é possível isso acontecer com o técnico, seja ele qual for a área, de ter a sua renda estabilizada, como também um gari. Mas quando falamos de classes, igualdade de classe, estamos dizendo que todos irão ganhar o mesmo salário. Reflita comigo. Será que compensa? Você estudou 10 anos para ser um anestesista, 12 anos, e amanhã você tem um salário igual ao salário de um técnico, empobrecendo o seu esforço, a sua dedicação. Nós temos um exemplo disso. A Cuba, lembra dos mais médicos no Brasil? Quando eles estavam aqui, 75% do seu salário era para o governo de Cuba. E eles ficavam aí com 1.000 e poucos reais para se manterem, e achando bom. Embora que depois nos trouxe consequências judiciais irrecuperáveis. Temos o exemplo da Colômbia, temos o exemplo da Venezuela e os demais países da América do Sul que já abraçaram totalmente o socialismo. Aí está o grande perigo. Então, quando falamos também de classe, eu preciso explicar a você que só haverá 2 classes no Brasil caso seja implantado o socialismo na sua totalidade: pobre e rico. Ou você vai ser rico ou você vai ser pobre, vivendo uma vida dependente do governo. As grandes empresas, nessas alturas, já não permanecerão mais no Brasil. Eles procurarão outros países que eles possam ter lucros, possam prosperar as suas rendas. Aí podemos entender que as classes pobres ou ricos, não existirá mais classe média no Brasil. Quem são as classes médias no Brasil? São hoje os professores, são hoje os técnicos de enfermagem, são os técnicos
na área mecânica ou em qualquer outra área, essa classe ela desaparece. O seu salário será unificado a um salário único, porque isto é socialismo. E nós já estamos claros e cientes quais são as intenções desses partidos de esquerda. É fazer com que você não tenha mais lucratividade no seu trabalho, mas dependa exclusivamente do governo. Da segurança é única e exclusiva do governo. Você sabe quantas mil empresas temos no Brasil hoje, prestadoras de serviço na área de segurança? São inúmeras as empresas que sustentam inúmeras famílias. E outra coisa é que o socialismo quer uma população desarmada, que ela está sujeita, ela está à mercê do governo. Ela passa a depender exclusivamente do governo. Ela não tem defesa nenhuma. E quando falamos da educação, a educação no socialismo é para todos, mas a sua formação é do Estado. O salário é único para todas as classes. Lembra que eu já falei isso? Mas, em compensação, o governo vai te dar o estudo, vai te dar a formação. Quando você termina a formação, sabe o que é que acontece? Você vai trabalhar para o governo, com a sua base salarial a nível de classe única dentro do nosso país. E aí vem a questão das redes sociais. Controle total. Só pode se falar aquilo que é de interesse do governo. Será que é isso que você deseja e quer? Hoje você tem seu celular, você faz a sua pesquisa, você faz a sua avaliação, você faz inúmeras coisas. Mas se o socialismo adentrar de fato e de direito e assumir o nosso país, hoje nós já estamos vivendo essa mordaça. Nós ainda estamos no capitalismo, no processo democrático de direito, mas já estamos vivendo a mordaça. Agora imagine se esta realidade se tornar em nossos dias. Nós perderemos a total liberdade de expressão. Será que é isso que os brasileiros e brasileiras estão querendo? Ou será que nós não estamos sendo levados pela sutileza das falsas divulgações de propagandas políticas que parecem ser verdade, mas não é? E das religiões? O Estado é o próprio Deus. O assistencialismo leva a população a acreditar que o Estado é quem sustenta e não precisamos de Deus. A primeira coisa que o socialismo faz é abolir, é tirar o seu direito de fé, de escolher qual a religião que você quer seguir. Nós ouvimos recentemente o candidato dizendo, da esquerda, que o Estado não precisa de religião. Será que nós estamos ouvindo de fato o que eles estão falando? Ou nós estamos sem entender? Ou nós estamos sem compreender? E quando se fala da produção nesse caminho da esquerda, não se produz, passa a depender-se totalmente do Estado. Com isso, o Estado empobrece. Se não tem renda, se não tem produção, é evidentemente que uma empresa ela fecha as suas portas. É evidentemente que uma nação ficará mais pobre, porque ela não produz. Ela passa a depender exclusivamente dos estados. Com isso também não vai ter impostos suficientes para sustentar uma população do tamanho que é a população brasileira. Mas sem perca de tempo, eu quero lhe falar também do caminho
da direita. Todos os partidos que estão no Centrão, eles estão abraçando esta visão do capitalismo. O que é o capitalismo? É o sistema econômico no regime democrático, baseado na legitimidade dos bens privados e na liberdade de comércio e indústria com o principal objetivo de adquirir lucros. Então, nós estamos ainda hoje no Brasil, no Estado Democrático de Direito, o nosso sistema capitalismo, que nos dá esse direito das empresas privadas, o livre comércio, para que a gente possa obter lucro e fazer com que o nosso Estado, que a nossa União, que o nosso país, ele venha a crescer, ele venha a prosperar. E outra coisa que me chama a atenção é que, na direita, o poder emana do povo. É você que escolhe o seu representante. Na esquerda, não. Você não terá nem vez, nem voz. É por isso que eu digo que o sistema ele é eterno. Quando ele se implanta, ele demora a sair. Podemos citar mais um exemplo. Cuba. Podemos citar mais um exemplo. A China. Podemos citar mais outro exemplo. A Coreia do Norte. É uma implantação de um sistema em que todos estão obrigados a aceitar as propostas. Então, no processo democrático de direito, nós temos que entender isso. O poder emana do povo. É você que decide quem será o seu governante. E dos bens, é seu. E você é livre para vender, trocar, doar e fazer o que você bem achar e entender. Então, esse aqui é o processo democrático, livre. Tanto a empresa privada negocia, como o pequeno comerciante, como o barraqueiro, todos têm liberdade de negociar, comprar, produzir, elaborar. Esta é a verdadeira liberdade do mercado. E o capitalismo, você faz o seu salário. No socialismo, não. Seu salário será tabelado, constante e contínuo. Então, para nós brasileiros, que vivemos num país de liberdade, a esquerda não nos interessa. Nos interessa, sim, a liberdade. Nos interessa, sim, o direito de ir e vir, o direito de comprar, vender, negociar, de estudar, tudo para o bem do nosso povo. E das classes, temos a oportunidade de fazer a nossa escola e o nosso salário. Hoje, um estudante de medicina na Faculdade Federal é pago tudo pelo governo. Aí ele termina a sua faculdade, ainda vai trabalhar para o governo através de um concurso ou uma prestação de serviço, ganhando o seu salário a nível daquilo que ele estudou. Então, eu não posso ficar calado. Não somente o universitário de medicina, o engenheiro também civil, o engenheiro agrícola, o agrônomo, né? E tantos outras áreas tão importantes para o nosso país. O psicólogo, por exemplo, ele tem a liberdade de fazer seu concurso e trabalhar em 2 ou mais instituições e abrir o seu escritório. No socialismo, isso não funciona. Até porque o número e a quantidade de pessoas que estão levadas à vida de nível superior é muito grande. E o sistema também não vai permitir. Da segurança, todos participam, governos, empresas privadas, com devido registro, né? Então, todos têm a sua participação dentro da forma legal e livre. Vale ressaltar esta realidade. Quando eu falei
das pequenas propriedades me lembrar que o governo da direita, recentemente, deu inúmeros títulos. Eu não tenho aqui com precisão, Tiago Sampaio, quantos títulos foram doados para os assentados. E esse pessoal receberam o reconhecimento do governo e se tornaram proprietários das suas terras. Aí eu te pergunto, isso foi bom para o MST? Não. Por que não foi bom? Eu acompanhei todos esses processos de perto, porque o bom é estar sugando o governo. Quando o governo tira sua responsabilidade e dá a terra para o cidadão trabalhar, o governo não tem mais compromisso de estar assumindo empréstimos e outras coisas, casas e tantas outras coisas. Então é importante saber disso. Então o MST não gostou, não aprovou. E alguns deles estão sendo perseguidos por causa dessa liberdade, desse direito conquistado. Mas não é para isso que eles lutam, para a independência desse povo, e porque questionam esses títulos. Isso é só um exemplo do que prega o socialismo. Ninguém é de ninguém. Você não tem nada. A casa não é sua. A propriedade também não é sua. Tudo é do governo. Até a sua casa. Se você tiver 100 metros quadrados e for só o casal dentro dela, mais tarde o governo vai dizer: você precisa de um visitante, precisa de mais um morador, você está morando só. Manda o oficial de justiça e você é obrigado a receber uma pessoa que você não conhece, nunca viu e vai habitar no seu mesmo teto. Isto representa um grande perigo para nós que somos livres e vivemos num país democrático. Da educação já tenho falado também, que é para todos. O governo paga, financia, no final ainda lhe dá um contrato conforme o trabalho do mercado. Então, tem coisa melhor do que o Estado democrático de direito e o capitalismo em que nós estamos vivendo? Das redes sociais, você é livre para falar, responderá pelos seus atos. No Brasil é proibido o anonimato. Então, é muito importante essa liberdade. Tudo que você fala, você tem que ter a certeza que vai responder por aquilo que falou. Mas você é livre para falar. Das religiões, você é livre para escolher crer ou deixar de crer. Da produção, torna o país mais rico e forte em todos os ganhos. Ganha todo mundo. O agronegócio do Brasil tem sido um exemplo disso para a nossa nação. Estamos saindo de uma pandemia. Tivemos perdas irrecuperáveis. Mas o Brasil hoje é a quarta nação do G20 que está em quarto lugar na sua economia. Então, por que retroceder, meu irmão nordestino? Então, por que retroceder, meu irmão sulista, meu irmão lá do centro-oeste, meu irmão lá do sudeste? Retroceder jamais. Então, a única partida, a única solução que temos para continuarmos com essa nossa liberdade, posso dizer com muita certeza, não é o melhor, mas é a saída para a nossa prosperidade. Então, no dia 30, vote Bolsonaro 22. Um abraço para todos, nosso muito obrigado. Vamos firme, não vamos olhar para o lado esquerdo. Olhe para a sua direita e veja a saída do nosso Brasil.